É um texto muito precioso e hoje nós vamos apenas introduzir este livro. No entanto, nós vamos ler todo o livro porque é um livro pequeno e é bom que vocês possam ter o conteúdo já na mente, no coração, antes de nós introduzirmos este livro. Obadias fica entre Amós e Jonas. Às vezes é complicado de achar o Obadias, mas já está aí. Então vamos ler a palavra. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não fartariam o sol que lhes bastasse, não furtariam o sol que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Serefate, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema A saga de uma família e a amarga trajetória de um povo que nunca aprendeu a amar. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos, fazendo parte da coletânea que nós conhecemos dos profetas menores. É interessante que este livro e o livro de Naum são os livros do Antigo Testamento que nunca foram citados no Novo Testamento. Curioso é que ambos os livros, tanto Obadias quanto Naum, são profecias a nações estrangeiras. No caso de Obadias, a nação de Edom, e no caso de Naum, a nação da Assíria.
Existem, na verdade, 3 dos 12 profetas menores que dirigem a sua profecia a nações estrangeiras. Obadias a Edom, Naum a Assíria e Abacuque a Babilônia. Obadias é um nome muito comum em Israel. Pelo menos há 12 homens no Antigo Testamento chamados de Obadias. Alguns deles lidavam diretamente com o templo, mas possivelmente nenhum desses 12 é o autor deste livro. A palavra Obadias significa servo do Senhor, ou significa também adorador de Jeová, ou de Yahvé. Embora esse livro seja pequeno, e até mesmo menor do Antigo Testamento, e muito desconhecido, de certa forma, pelo povo de Deus, não significa, entretanto, que ele seja menos importante. Esse livro tem mensagens soleníssimas, lições grandiosas, alertas solenes que precisam ser ouvidos, juízos severos que precisam ser evitados. Mensagem urgente, oportuna para a família, para a igreja e para a nação. Hoje nós vamos olhar introdutoriamente este livro e vamos ter que retroceder ao livro de Gênesis, porque na verdade este livro nada mais é do que o reflexo de um grande erro de uma família piedosa. Este livro nada mais é do que o desdobramento dos grandes equívocos cometidos por Isaac e Rebeca. Se você perceber, o povo de Israel e o povo edomita nasceram de um mesmo ventre, tiveram um mesmo ancestral, vieram de Esaú e Jacó, respectivamente, os edomitas descendentes de Esaú e os israelitas descendentes de Jacó. Embora essas duas nações nasceram de um mesmo ventre, de uma mesma mãe, de um mesmo ancestral, embora eles fossem irmãos gêmeos, nações que deveriam ser gêmeas, irmãs gêmeas, estas nações, por inabilidade de Isaac e Rebeca, se transformam em ódio de 2 irmãos, que vai desaguar em ódio de 2 nações. E é por essa razão que 1500 anos depois desta mágoa gerada numa família piedosa, nós estamos lendo esse livro, onde há aqui uma avalanche de tragédias, porque lá atrás um problema foi criado e não foi devidamente resolvido. Eu queria, à guisa de introdução, chamar a sua atenção para 3 pontos. Primeiro, não subestime os pequenos problemas, eles podem se tornar um grande mal. Notem aqui, tudo começou quando Isaac se casa com Rebeca, e se casam por amor, se casam dentro de um ambiente de profunda piedade. E esse casal, entretanto, fica sem filhos durante 20 anos. Quando Isaac se casou, ele tinha 40 anos, sua mulher era estéril, e ele ora por ela 20 anos. Quando os filhos nascem, Isaac tem 60 anos. E Isaac ainda não tem maturidade para dirigir a sua família. Por que não? Porque diz a Escritura que eles cometeram o grave erro de ter preferência por um filho em detrimento do outro. Isaac amava Esaú, Rebeca tinha predileção por Jacó. Desta maneira, eles criaram os filhos não como amigos, mas como rivais. Não como parceiros, mas como opositores um do outro. E essa atitude irracional de ódio entre aqueles 2 irmãos vai se espalhar, se consolidar, se fortalecer na vida dessas 2 nações, os edomitas e os israelitas. Segundo ponto da nossa introdução. Uma grande bênção pode se transformar numa grande tragédia quando deixamos nossas vaidades pessoais nos dominar. Note vocês que depois de tanto tempo de oração, talvez de um casamento bonito, harmonioso,
Este casal agora, num dado momento, quando os filhos chegam, em vez de os filhos serem bênção para o casal, os filhos se transformam em problema para o casal. Não que os filhos em si sejam problemas, mas por inabilidade, por imaturidade dos pais, esses filhos se transformam num grande problema para eles. De que maneira? É que eles tinham preferências, eles tinham predileções, e não tem nada mais grave do que isso. Agora, nós precisamos entender o que está por trás desse negócio aqui. Se você ler capítulo 26 de Gênesis, você vai notar que Isaac um dia cometeu um grave erro contra sua mulher, quando ele mentiu para o povo de uma cidade, dizendo que a sua mulher era sua irmã. Ele coloca a sua mulher na vitrine do desejo, e não fora a intervenção de Deus, a sua mulher teria sido abusada sexualmente pelo rei daquela cidade. E ele faz isso em nome do amor, num gesto egoísta, porque a sua função como marido era proteger a sua mulher, se preciso for, morrer pela sua mulher. E se você lê nas entrelinhas, a partir daí, não há mais diálogo entre Isaac e Rebeca. A partir daí, eles começam a revelar preferência, um por um filho, outro por outro filho, porque o diálogo havia morrido no meio do casal. Via de regra, quando falta diálogo entre marido e mulher, os filhos começam a sofrer as consequências. Quando o casal está desajustado, via de regra, se compensa a deficiência do casamento, concentrando-se num filho ou noutro. E aí, esses filhos, em vez de ser motivo de alegria e de prazer para os seus pais, começa a ser motivo de grande sofrimento para eles. Terceiro ponto, não tente mudar os desígnios de Deus, nem manipulá-los. Se você perceber, em Gênesis 25, 23, Deus havia dito a Rebeca e a Isaac que o filho mais novo dominaria o filho mais velho, que o filho mais velho serviria o filho mais moço, porque os dois filhos no ventre estavam em batalha. Aprove a Deus, por sua soberania e graça, sem nenhum mérito pessoal de Jacó, escolher Jacó para ser o instrumento de onde viria o Messias. Quando você lê Romanos 9, versículos 11 a 13, Paulo argumenta que não foi por mérito. Não é que Jacó era melhor que Esaú. Os dois não tinham nascido ainda, nem praticado nem o bem nem o mal, quando a eleição da graça prevaleceu. O que acontece? Isaac, que amava mais Esaú, tenta alterar o projeto de Deus. De que maneira? Ele já estava velho, já não enxergava direito, chamou Esaú, disse: meu filho, vá procurar uma caça gostosa, prepara-me uma refeição especial, porque eu te darei a bênção. Ele era o pai, tinha competência de dar a bênção. Mesmo sabendo que Deus já havia dito que o mais velho serviria o mais moço. Mas Isaac tenta alterar o projeto de Deus de uma maneira insensata. O que Rebeca faz? Age errado por outro lado. Ela tenta agora dar uma mãozinha para Deus. Ela pensa que, já que Isaac está disposto a dar a bênção para Esaú, e que Deus possivelmente não estava acompanhando os fatos como ela esperava que acompanhasse, ela diz: se eu não interferir agora, a coisa vai mudar. Então ela chama o Jacó e disse: Jacó, pega 2 bons cabritos, e eu vou fazer uma refeição especial para o seu pai, e você vai se fingir de Esaú, para receber a bênção do seu pai. Os dois deixaram de confiar em Deus. Os dois se insurgiram contra os propósitos de Deus. Nós nem podemos alterar os planos de Deus, nem precisamos dar uma mãozinha para Deus. Deus é sábio, Deus é soberano, e Ele é competente para dirigir a nossa vida e a história. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos um pouco mais o primeiro ponto, que é o pano de fundo deste livro. Nós não vamos entender, Obadias, sem entendermos esta história mais detalhada desta família. Então, chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, a luta no ventre, Gênesis 25, 22.
A luta entre israelitas e edomitas começou no ventre de Rebeca. O ventre de Rebeca foi o primeiro campo de batalha dessas duas nações. Foi aí que começa a surgir um fato que vai se tornando cada vez maior de inimizade. E se você perceber, quando Jacó nasce segurando no calcanhar do seu irmão. E esse conflito intrauterino tornou-se um conflito entre dois irmãos e mais tarde entre duas nações. Essa semente minúscula vai se transformar numa grande selva. Esse embate inconsciente vai se transformar num ódio deliberado. Essa batalha travada na escuridão do ventre apagou-lhes a luz do bom senso. Mitas e israelitas viveram praticamente 2000 anos em guerras constantes. Segundo lugar, o erro dos pais. Essa caça, como é que foi isso? A Deus, meu pai, foi Deus. Mente em nome de Deus. A voz é do Esaú, mas chega aqui para eu sentir o seu cheiro. A roupa era do Esaú, o pelo era dos cabritos. O Isaac, que não enxergava direito, pensou estar diante de Esaú e dá a bênção para Jacó, pensando que estava dando a bênção para Esaú. Uma mentira em nome de Deus. Quinto lugar, um ódio muito violento. Gênesis 27, 41 diz que imediatamente Esaú passou a odiar a Jacó e disse: vem logo os dias do luto, meu pai, e eu matarei Jacó. Rebeca, ao saber dessa notícia, imediatamente toma as providências para despachar o seu filho para a casa do seu irmão Labão, com uma promessa: vá para lá, meu filho, por alguns dias e logo depois te chamarei de volta. Só um detalhe: o Jacó foi, não foi por alguns dias, foi por 20 anos. E quando Jacó voltou, a Rebeca já estava morta. Note o que isso gerou. Isso gerou mais tensão, mais solidão, mais angústia, mais separação entre o casal e entre os filhos. Sexto lugar, uma hostilidade que nunca cessou. Aí diz a Bíblia que até que quando Jacó volta, depois de 20 anos, com muito medo, desesperado até pelo encontro com seu irmão Esaú, porque havia uma promessa de matá-lo, diz a Bíblia que o Jacó fica no Val do Jaboque, Deus luta com ele, transforma a vida dele, e naquele momento Deus patrocina um encontro desses dois irmãos, eles se perdoam, eles se abraçam, eles se beijam, mas não vivem juntos. Diz a Bíblia que Esaú vai para o Monte Seir, lá nas margens do Mar Vermelho. É por isso que Edom significa vermelho, por duas razões. Primeiro, por causa do guisado vermelho que ele pagou tão caro. E segundo, porque essas montanhas, as margens do Mar Vermelho, o nome Mar Vermelho é exatamente por causa das montanhas que ao bater o sol, elas têm uma coloração fortemente vermelha. Daí Edom passou a ser vermelho, significar vermelho. E ele foi morar nessa região. Mas esse ódio começa a se perpetuar, porque você nota que depois o povo, os descendentes de Jacó, vão para o Egito, passam lá 430 anos, depois Deus os liberta, e eles estão indo pelo deserto e precisam passar pelo território de Edom. Deus disse para Moisés: Moisés, vocês têm que tratar os edomitas como irmãos, vocês não podem guerrear contra eles, eles são irmãos. Eram mesmo, filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, de um mesmo ventre. Mas o que é que acontece? Está em Deuteronômio, capítulo 23, 7 e 8. E aí Moisés obedeceu, sem declarar guerra. Quando Moisés pede para passar no território, ele disse: não, aqui vocês não passam. E trataram com grande hostilidade os israelitas que caminhavam pelo deserto, levando Israel a ter que fazer uma grande viagem, uma grande volta, com muitas dificuldades a partir daí. Pois bem, não ficou só nisso. Essa mágoa voltou à tona várias vezes. Na época de Davi, como um guerreiro e como um estrategista militar, resolveu lutar contra os edomitas, subjugá-los, não tão somente por
ódio racial, mas por tomar posse da região estratégica, comercial, ali onde ficavam os edomitas, que era a região onde passava o comércio entre o norte e o sul. Depois, os edomitas invadiram os judaítas no período do rei Jeorão, fazendo uma grande carnificina. Amós tem que denunciar os pecados de Edom, dizendo de forma muito severa que o ódio deles não cessava de despedaçar. Ou seja, o ódio de Edom por Judá nunca acabou, nunca cessou. Era um povo que vivia maquinando mal, sempre buscando vingança, sempre buscando retaliação. Você se lembra, por exemplo, na época do rei Josafá, no século VIII, nono, oitavo, como Edom se aliou aos amonitas e moabitas para invadir Judá. E Josafá fica desesperado e chama o povo para orar e jejuar. E então, quando aquela luta é travada, Deus desbaratou esses 3 aliados contra Judá. Mas o ponto é que agora vai culminar na queda de Jerusalém. 586, Nabucodonosor entrincheira Jerusalém. O que acontece? Edom fica do lado da Babilônia, como parceira da Babilônia, para ajudar a atacar a Judá. Em vez de ser solidária, em vez de ajudar o seu irmão, diz a Bíblia que Edom começa a partilhar do mesmo projeto da Babilônia. Os que tentam fugir, os edomitas vão lá e matam. Os que tentam buscar refúgio, eles entregam para os soldados da Babilônia. E desta maneira, aquele povo que foi para a Babilônia, chega lá na Babilônia, você conhece esse texto, do Salmo 137, versículo 7. Eles estão lá às margens dos rios da Babilônia, fazendo uma oração imprecatória. E nesta oração diz: lembrai-vos, Senhor, dos filhos de Edom. Quando eles diziam, quando os babilônios nos atacavam: arrasai, arrasai, arrasai Jerusalém, desde os seus fundamentos. Eles estavam vibrando, eles estavam felizes da vida, porque Jerusalém estava sendo destruída. Essa inimizade se agrava a partir daí. Se você perceber, logo depois desta invasão da Babilônia em 586, Edom é saqueado, é despojado da sua região, da sua cidade fortificada, e eles vão se refugiar exatamente na região sul da Palestina, perto do deserto Negueb. É por isso que você vai perceber que quando Neemias volta para Jerusalém para restaurar a cidade, você vai encontrar os edomitas na figura dos arábios, porque foram os árabes que conquistaram Edom. E eles agora já estavam se misturando, e logo em seguida, depois que se mudaram para o sul da Palestina, eles receberam um outro nome. Aquela região passou a ser chamada de Idumeia, de onde vem a palavra Idumeu. No século II, João Hircano domina os idumeus, força-os a se circuncidarem, força-os a se fazerem judeus, pelo menos externamente, e quando chega por volta do ano 63, os romanos conquistam a Palestina, e a partir daí uma família idumeia vai assumir o comando sobre a Palestina, porque no ano 37 a.C., Herodes o Grande é nomeado e coroado rei dos judeus. Herodes era da família idumeia, ele era um descendente direto de Esaú, ele era um edomita. Note você então, em sétimo lugar, que essa inimizade se estende até a última geração edomita. Por quê? Porque você vai notar agora que o Novo Testamento abre e você tem um rei idumeu, edomita, dominando os judeus. Qual a atitude dele? Mandar matar as crianças para tentar com isso eliminar Jesus. Ele morreu, o que vai acontecer? Herodes Antipas governa a Galileia. Quem é esse Herodes Antipas? O rei Herodes que mandou matar João Batista,
que quis impedir Jesus de pregar na região, e Jesus mandou um recadinho para ele: vai dizer para essa raposa que eu vou pregar, que eu vou fazer a obra. Esse mesmo Herodes foi Herodes a quem Pilatos mandou Jesus, na época do seu julgamento, e que escarneceu de Jesus, porque queria que Jesus fizesse um milagre, para ele assistir. Jesus não abriu a boca, ele escarneceu de Jesus e o devolveu a Pilatos. Terceiro Herodes da Bíblia, o Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa I foi o homem que mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro para matá-lo depois da Páscoa. E ao ser ovacionado por uma multidão, não dando glória a Deus, morreu comido de vermes diante da sua plateia. O último personagem desta família, Herodes Agripa II, que também era casado com a sua própria irmã Berenice. Está lá em Atos 26. E Deus põe diante dele o maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo. E Paulo dá o seu testemunho diante dele, e quando termina de pregar, Paulo faz o apelo: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E ele sai pela tangente como um genuíno herodiano, diz: por pouco, Paulo, me persuades a me tornar um cristão. Chega o ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, arrasa com a cidade, dispersa os judeus, e na destruição de Jerusalém, os edomitas são eliminados da história. Passaram 2000 anos sem que essa mágoa fosse resolvida. O livro de Obadias revela para nós esta saga. Vamos ao segundo ponto. O autor do livro. Você não sabe a família de Obadias, não sabemos nada sobre a família dele, não sabemos nada sobre o pai dele, não sabemos nada sobre a cidade dele, e também não sabemos nada sobre a ocupação dele. A única coisa que nós sabemos de Obadias é que ele era um servo do Senhor, adorador de Yahvé, conforme o seu nome significa, possivelmente então oriundo de uma família piedosa, filho de pais piedosos. A data desse livro, tão pequeno, é o assunto de maior debate acerca desse livro. O assunto ainda está em aberto. Você não encontra consenso entre os estudiosos da Bíblia acerca de quando esse livro foi escrito. Por quê? Porque existiram várias invasões contra Judá. E em quase todas essas invasões contra Judá, os edomitas estavam do lado dos invasores. Então, alguns eruditos entendem que esse livro deve ser datado por volta do ano 885, como, por exemplo, Van Groningen, Charles Feinberg, Edward Young, George Robinson, entendem que esse livro, esse ataque aqui que o livro fala, não é o ataque da Babilônia, mas um ataque promovido bem lá atrás, muito antes da invasão babilônica. João Calvino, entretanto, juntamente com outros estudiosos como David Baker, optam por entender que esse texto aqui da invasão está se referindo à invasão babilônica. Eu, pessoalmente, creio que o texto de Obadias refere-se à invasão babilônica, porque a invasão babilônica em 586 foi a invasão mais forte, de consequências mais trágicas e mais abrangentes. Quando então Jerusalém foi totalmente arrasada. Você se lembra no relato de Neemias, capítulo 1, como a cidade havia ficado. Alguns mortos à espada. Lamentações de Jeremias chega a dizer que os que morreram à espada foram mais felizes do que os que morreram de fome, porque antes de destruir a cidade, Nabucodonosor cercou a cidade, não permitindo entrada de alimento, nem de proteção. Então o povo começou a passar fome, morrer de fome, a ponto de algumas mães comerem os seus próprios filhos. Quando Nabucodonosor invade a cidade, então a cidade já não tinha resistência nenhuma. Ele passa o fio da espada a quem lhe interessa, arrasa completamente o templo, destrói e incendeia a cidade, leva tantos outros para o cativeiro, e os que restaram, os que ficaram, diz Neemias capítulo 1, que ficaram com os muros quebrados, as portas queimadas, debaixo de grande miséria, debaixo de muito opróbrio e de muitos inimigos ao redor. Então a situação era de calamidade, e eu penso que este registro que nós lemos hoje
combina muito melhor com a invasão babilônica, até porque quando você lê o Salmo 137, versículo 7, também combina mais com esse relato, porque os que foram deportados para a Babilônia, estão lá na Babilônia, fazendo uma oração imprecatória para Deus se lembrar dos filhos de Edom, quando gritavam para os caldeus, arrasaia, arrasaia, até os fundamentos. Então penso eu que a melhor forma de entender esse livro é datá-lo desse período, da época da invasão Babilônia. Muito bem, vamos olhar o último ponto, que são o propósito e a teologia do livro. Se você notar, 3 coisas chamam a atenção nesse livro. Primeiro, a inspiração divina. Segundo, o julgamento divino. E terceiro, o reino divino. Há 3 coisas importantes aí. Por 4 vezes, Obadias vai dizer que ele recebeu essa profecia de Deus, ele recebeu essa visão de Deus, ele não criou essa visão, ele não entregou uma mensagem de moto próprio, de vontade própria, o que ele está entregando foi o que Deus lhe transmitiu. Segunda coisa, o livro todo é um julgamento divino a Edom, mas não só a Edom, Edom aqui é um símbolo do julgamento de Deus às nações que se insurgem contra Deus e contra o seu povo. E finalmente, o reino divino. Você vai perceber que o final dessa profecia é apoteótica. Por quê? Porque os reinos todos que se levantam contra Deus e contra o povo de Deus vão cair. E o texto termina, e o reino será do Senhor. Todos os reinos têm os pés de barro, mas o reino de Deus prevalece sobre todos eles. Dito isso, eu chamo a sua atenção para destacar aqui alguns propósitos importantes desse livro. Primeiro, mostrar que Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Irmãos, isso é tão bonito. É uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, a doutrina da aliança. Deus firmou conosco uma aliança, de ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Deus é fiel à sua aliança, ainda que nós sejamos infiéis. Mesmo quando nós pecamos contra Deus, Deus não cessa de nos amar, e de nos buscar, e de nos restaurar. Claro que quando a Babilônia invadiu Judá porque Judá pecou contra Deus. Na verdade, não foi Nabucodonosor que invadiu Jerusalém, foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Mas o fato de Deus estar disciplinando Jerusalém e Judá de maneira tão dolorosa, não significa que Deus cessou de amar esse povo, ou que Deus tenha desistido desse povo. A aliança de Deus permanece com esse povo. O povo de Judá estava sendo arrasado, enquanto a Babilônia, com mão de ferro, saqueava, matava, espoliava, deportava. Edom se ajunta com a truculenta Babilônia para oprimir o povo de Judá. Mas o que vai acontecer? Os invasores se sentem fortes, inexpugnáveis, tripudiando sobre a frágil cidade de Jerusalém, mas os acontecimentos vão tomar um novo rumo. Um novo rumo. Os poderosos vão descer do alto da pirâmide para a base da pirâmide. E os que estavam prostrados no chão vão fazer uma viagem rumo ao topo da pirâmide. Deus restaura Judá, mas Deus não restaura nem Babilônia, nem Edom, no seu fracasso e na sua queda. Isso é maravilhoso, queridos, e preste atenção nisso. Deus não nos restaura porque nós sejamos melhores do que qualquer outro povo. Israel não foi escolhido porque era um povo mais forte, nem porque era um povo mais sábio, nem porque era um povo mais santo. Israel foi escolhido porque Deus, na sua soberania, resolveu amar este povo. Porque Deus amou você e a mim, eu não sei. Mas não éramos melhores do que ninguém. E Deus nos amou. E Deus investe em nós. Ele tem compromisso com a sua aliança de amor com você e comigo. Segunda verdade, segunda lição, propósito deste livro, mostrar que o orgulho precede a ruína. O que está acontecendo no livro de Obadias? O povo de Edom está morando numa cidade extremamente estratégica, numa fortaleza de rocha maciça, às margens do Mar Vermelho, perto do Mar Morto. Essa rocha era tão alta que parte dela chegava a mais de 1.000 metros de altura. Para entrar na cidade de Sela, que mais tarde, depois de conquistada pelos nabateus, foi chamada de Petra, um nome talvez mais próprio,
Só existia uma entrada para essa cidade, onde apenas 2 cavaleiros podiam entrar, parelhados, nada mais. Então eles pensavam o seguinte: nós nunca vamos ser dominados. Ninguém vai conseguir nos atingir. Nós estamos incrustados na fenda de uma rocha, nas alturas inalcançáveis. E eles tinham orgulho por isso. Por ali passavam as grandes caravanas do comércio na rota norte-sul, e eles então enchiam os seus cofres e os seus corações também de orgulho. E aí Deus disse para eles, no versículo 4 de Abacuque: ainda, Edom, que tu coloques o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te roubarei, diz o Senhor. Na verdade, a soberba é a antessala do fracasso. Onde a soberba entra, a derrota já está decretada. Deus derrubou Edom. Deus derrubou a Babilônia. E Deus está mostrando com isso que a arrogância constrói estradas para a derrota e para o fracasso. Terceira lição desse texto: mostrar que ninguém está seguro escarnecendo dos princípios de Deus. Queridos irmãos, por que é que Edom caiu? Edom caiu exatamente porque recusou-se a tratar o seu irmão com amor. Ao contrário, tratou-o com ódio, com animosidade, com truculência. E, sobretudo, a questão não é nem a guerra, irmãos, porque aquela época era uma época em que os povos guerreavam entre si. O ponto que Abadias trabalha é que Edom aproveitou um momento de fraqueza do seu irmão, quando o seu irmão estava sendo pilhado, espoliado, atacado. E ele aproveitou esse momento de fraqueza do povo israelita para se colocar do lado do saqueador, para tripudiar ainda mais sobre o seu irmão. Esse gesto provoca a ira de Deus, provoca desastre na terra e juízo no céu. Deus disse: chega, basta. Você lê a linguagem de Amós, 3 transgressões, na 4ª, não aguento mais, chega, encheu o cálice, chegou ao ponto máximo. Há um momento, irmãos, muito sério na vida de uma pessoa, na família de alguém, ou de um povo, ou de uma nação, quando Deus diz assim: basta, chega. É o cálice que transborda. No exato momento em que Edom entra naquela guerra para massacrar os pobres judeus que tentavam escapar, pilhando, matando e entregando os judeus que tentavam escapar nas mãos de Nabucodonosor e seus soldados, Deus lavrou a sentença de derrota de Edom. E não tardou para que Edom caísse nas mãos dos nabateus e fosse completamente destruído. 4ª lição: mostrar que aqueles que semeiam o mal colhem o mal. Esse é um ponto fortíssimo, irmãos. E veja que o mal não é recebido daquele que foi vitimado. A Bíblia diz que Deus é o vingador. Às vezes você não recebe o mal daquela pessoa a quem você fez o mal. Quando a Bíblia fala de vingança, não está falando dessa vingança horizontal, lateral. Está falando de uma vingança justa, que vem do céu, que vem de Deus. Por isso Deus disse: o teu mal feito cairá sobre a tua própria cabeça. Aquilo que você semeou é aquilo que você exatamente vai colher. Ainda, veja bem, 5ª lição: mostrar que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado, agora triunfará. Que coisa preciosa, queridos. Quem olhasse para Judá, no dia que a Babilônia estava invadindo e saqueando, quem olhasse para os edomitas dando pulos de alegria e gritando freneticamente: arrasai, arrasai, arrasai até os fundamentos, podia estar pensando o seguinte: Edom acabou de ajudar a Babilônia a botar uma pá de cal sobre os israelitas. Eles estão liquidados, eles estão arrasados, eles estão destruídos, não há mais chance deles se recuperarem. Mas há um ponto aqui. Há um ponto aqui. O povo de Deus pode ser até humilhado, pode estar prostrado no chão, mas o povo de Deus será levantado pelo próprio Deus. Houve um dia, depois de um amargo cativeiro, que Deus disse: chega de cativeiro,
Eu vou abrir as portas da prisão, vou arrebentar as cadeias da opressão e vou devolver o meu povo à sua terra. E Deus restaurou aquele povo e o levantou de novo, depois de tanto tempo de castigo, de disciplina e de opressão. Sexta lição e penúltima lição: mostrar que o reino de Deus triunfará sobre todos os reinos do mundo. O livro do profeta Obadias é um livro messiânico. E se você perceber, todos os reinos do mundo têm os pés de barro, todos. Foi assim com o Egito, foi assim com a Síria, foi assim com a Babilônia, foi assim com o Império Medo-Persa, foi assim com o Império Grego, foi assim com o Império Romano, foram assim com outros impérios do mundo, e será assim com os grandes dominadores da atualidade, grandes impérios econômicos da atualidade. Todos eles hão de cair, porque todos eles têm os pés de barro. Mas diz a Bíblia que há um reino que jamais será destruído, que este reino vai dominar o mundo inteiro, na linguagem de Abacuque, como as águas cobrem o mar. Na linguagem de Daniel, vai ser como uma pedra não lavrada por mãos, que vem rolando e vem debulhando todos os reinos do mundo, tornando-os pó, e esta pedra vai dominar e encher o mundo inteiro. E o livro de Apocalipse vai nos dizer que há um grande brado, um grande grito: o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O livro de Obadias termina dizendo: e o reino será do Senhor. Finalmente, este livro foi escrito para mostrar que a história está rigorosamente nas mãos de Deus. Os edomitas pensaram que era a Babilônia, a senhora do mundo, que estava com as rédeas da história nas mãos. Por isso, se uniram ao lado errado. Mas quem estava com as rédeas nas mãos não era a Babilônia e nem Edom. As rédeas da história estão nas mãos do Deus vivo. Ele está sentado na sala de comando do universo. E ele dirige as nações. E ele dirige os povos. Ele dirige a igreja, e ele dirige a sua vida e a minha vida. Não há acaso, não há determinismo, não há coincidência. Existe sim uma providência soberana, sábia e amorosa. E o final da história é a vitória de Deus e do seu Cristo. O final da história é a vitória da igreja do Deus vivo. E nós fazemos parte desta bendita história. Que Deus nos abençoe. Amém.